Sua luta aí é inglória. Isso. Vamos lá. Boa noite, pessoal. Boa noite para o povo que está em casa. A gente vai trabalhar hoje a habilidade 25 nas duas frentes aí, tanto da apostila de teoria, que eu vou começar por ela, e depois para algumas questões aqui da apostila só de exercícios, tá bom? Vou começar por esta aqui. Aí na próxima semana eu não venho, mas aí na última semana a gente tinha conversado comigo para a gente ver, dar uma olhada de novo e no lance de identificação, não é nem identificar com precisão, mas ter uma noção melhor da identificação dos níveis de questão e tal. Aí eu estou separando questões que são dessa forma classificadas para mostrar. Aí eu ainda estou vendo se vou projetar ou vou mandar um arquivo para vocês, certo? Que aí o arquivo, o problema é formatar bonitinho, legalzinho para poder mandar, certo? Mas é isso que eu pretendo fazer. Vamos lá. A habilidade 25 diz assim: identificar estratégias que promovam formas de inclusão social. É a maneira pela qual diferentes grupos sociais ou grupos políticos agem coletivamente para fazer com que indivíduos que estão à margem possam ser inseridos dentro da legislação, dentro dos direitos, dentro do comportamento, que esses indivíduos possam fazer parte da sociedade em si. E aí as estratégias são as mais diversas e possíveis. Aí eu vou começar agora tratando da questão um e da 4, falar um pouco sobre o tema. Não, da um e da 4 mesmo, é. Um e 4, que é o mesmo tema geral, que aí a questão está falando de quê? Da luta pela independência de Angola, né? O poema fantástico é do Agostinho Neto. E a 4 está falando do movimento emancipacionista da Índia, sob a liderança do Mahatma Gandhi. Aí, deixa eu pegar aqui outro pincel.
está dentro de qual processo? Processo de descolonização, o processo de descolonização afro-asiática, que aconteceu dentro de qual período, qual momento histórico que a maioria dos países da África e da Ásia, sob domínio europeu, através de uma luta hercúlea, conseguem a sua libertação, a sua independência. Oi? Após a Segunda Guerra, o período entre as guerras de década de 1940 e 1970. Esses números aí vão ter variáveis. Tem gente que considera 50, 70, tem gente que considera 50, 80, mas a maioria dentro desse cenário. O que é que aconteceu para que nesse período houvesse as condições ideais para a emancipação? Uma coisa que a gente nunca deve esquecer é do protagonismo da luta anticolonial. O que é definitivo para a independência é a luta dessa galera contra a dominação imperialista. Então, eu tenho uma luta incessante das nações colonizadas, certo? Sempre lutaram, sempre resistiram e etc. Mas em outros momentos não tinham conseguido, na sua luta, uma conjunção política, econômica que lhes trouxesse ou lhes ajudasse na vitória. Um exemplo bem simples. A Guerra do Ópio, a resistência chinesa ao assédio inglês. Os chineses acabam derrotados. A revolta dos cipaios na Índia é uma revolta dos soldados indianos contra o governo britânico, contra a Companhia de Comércio das Índias Ocidentais. Também acabam derrotados. Porque nesses dois exemplos que eu acabei de dar, que há esse levante das nações colonizadas, os países imperialistas ou as metrópoles estavam bem. Então, eles conseguiram reagir e lutar. Por que é que nesse período o movimento de descolonização alcança sucesso? Que é um momento de enfraquecimento dos países europeus ou das metrópoles. Como assim? Eu tenho um momento pós-Segunda Guerra de enfraquecimento, melhor do que enfraquecimento, é decadência mesmo, decadência das metrópoles europeias. Por que é que eles estão vivendo esse momento de decadência? Primeiro, a destruição material vou ampliar aqui nossa visão, das duas guerras mundiais. A Primeira Guerra, 1914 a 1918, e a Segunda Guerra, 1939 a 1945, devastaram o mundo europeu. Materialmente, também a destruição humana foi muito difícil para eles. Seguido de quê? Da formação de duas novas potências que querem e buscam a ampliação das suas áreas de influência. Quais são essas duas superpotências? Estados Unidos e União Soviética, certo? No momento em que a Europa está muito mal, eu tenho novos atores políticos, econômicos, que vão ascender e vão brigar contra
as potências europeias para ocupar os espaços que antes eram delas. Outro fator importante é a formação ou a criação da ONU. Por que a criação da ONU é importante? Porque eu tenho agora a defesa do princípio da autodeterminação, dos povos. O que é o princípio da autodeterminação dos povos? É o direito de cada nação, dentro de um território seu, formar o seu Estado. Cada povo tem direito a formar o seu Estado. E a ONU vai ampliar, houve a amplificação do combate às teorias de superioridade, superioridade racial. Os povos europeus, durante muito tempo, você está aqui só como um exemplo, durante muito tempo, justificavam o seu direito de dominação sobre africanos, asiáticos e outros povos, se dizendo superiores a eles. Mas aí, pós Segunda Guerra Mundial, o que é que eu tenho? Durante a guerra e, sobretudo, após a guerra, o combate a esse tipo de teoria. Porque para combater a Alemanha nazista, eles tiveram que combater o arianismo. Para combater o arianismo, o que é que eles vão dizer? Não existe raça humana, existe espécie humana. Não existe cultura superior, povo superior e tal. E aí esse debate, que era para combater o nazismo, vai ser amplificado dentro da ONU e os povos africanos e asiáticos vão utilizar para referendar a sua luta, dizendo temos direito à independência. E eles usaram as mais diferentes estratégias, vão usar diferentes estratégias emancipacionistas. Emancipacionistas. Aí, quando cita, aí nas questões Angola e Índia, é exatamente por serem estratégias distintas. No caso da Índia, a luta e a ação política liderada por Mahatma Gandhi vai garantir, vai lutar pela independência indiana a partir de qual estratégia? Qual a estratégia clássica, clássica por causa dele, né? Utilizada por Mahatma Gandhi? O que é que ele faz? Ele vai defender a negociação entre as elites coloniais e as metrópoles. Aí, no caso da Índia, como estou citando, ele vai agir através do pacifismo, da desobediência civil e o princípio da superioridade numérica. E a outra forma de garantir a emancipação é a luta direta, é a guerra, é a luta armada, é a guerra contra a metrópole, contra a metrópole, que é o caso de Angola. Olha, vou citar os dois
exemplos que o Enem gosta, todos os vestibulares na realidade gostam. Angola e Moçambique. Por que é que a galera gosta dos nossos vestibulares de citar Angola e Moçambique? Porque essa escolha por Angola e Moçambique, exato, são povos irmãos. O idioma, a língua, a cultura absurdamente semelhante à nossa, a dança, a música e tal. E aí eles vão e defendem, ou aliás, o Enem e demais vestibulares gostam de citá-los. Essa negociação não era vista de forma alguma como sinal de fragilidade. Gandhi pensava assim, cara, a gente tem que conseguir uma negociação que traga vantagens aí para nós. E aí vão conseguir. Como é o pacifismo é, obviamente, não usar arma. Beleza, né? A violência. E o que é o princípio da desobediência civil? O que é o princípio. Parece menino. O que é o que é o princípio da desobediência civil? Digam aí para mim. É simplesmente não obedecer à lei, não obedecer às regras. E aí ele vai falar da desobediência civil junto com a superioridade numérica como a estratégia boa. Lembram, já ouviram falar da Marcha do Sal, feita por Mahatma Gandhi? Marcha do Sal? O sal era um monopólio britânico. Só podia comprar sal às empresas inglesas. Bom, só que na Índia, assim como no Brasil, você tinha salinas naturais. O que é uma salina natural? Sim, é o boicote aos produtos britânicos, que é outro exemplo. Exatamente. Aí poderia ser também aí este exemplo. O grande vai dizer o quê? Simplesmente não comprem produtos ingleses. Se eles estão aqui para ganhar dinheiro, se a gente não comprar os produtos, matou o interesse deles. Ele vai dizer o quê? Não pague impostos. Ah, professor, mas aí a pessoa podia ser punida, multada e presa. É verdade, se fosse um. Que aí ele usa essa ideia da superioridade numérica na marcha do sal, quando ele anuncia, ó, vou lá pegar sal nas salinas naturais e se desloca numa marcha de 600 quilômetros. Por que é que ele vai marchar 600 quilômetros? Para criar um movimento, para as pessoas seguirem ele, e chegam ao local da salina natural milhares de pessoas. As autoridades avisam, se você pegar o sal, você vai preso. Aí, de repente, eu tenho lá 10 mil pessoas pegando sal. Tem como prender 10 mil pessoas que pegou sal? Não tem. Milhares não pagaram imposto. Tem como prender milhares que não pagaram imposto? Tem que botar essas pessoas. Aí eles vão prender o Gandhi. Só que a galera via ele preso e fazia o quê? Ia para a cidade que ele tivesse, para o tribunal que ele tivesse, e ficava lá do lado de fora parado esperando. Eu disse, ei, amigo, não pode ficar parado aí, não. Não é crime ficar parado. Estou desobedecendo nenhuma lei. E aí é mais um exemplo de o casamento da desobediência civil com o princípio da superioridade numérica. A partir do momento que as ações dele começam a surtir efeito, mais gente vai seguir a ideologia dele, inclusive lideranças políticas ligadas à luta armada, como Jawaharlal Nehru, que era o grande líder hindu antes do Gandhi, vão se juntar, e o Ali Jinnah, que era um líder muçulmano na Índia. E aí é sempre bom lembrar, a Índia colonial, ela é bem maior do que a Índia de hoje. O que é a Índia colonial equivale a quais países? Que a gente chama de Índia colonial, hoje em dia, seria equivalente a quais outros países? A Índia e mais quais? Qual é o país vizinho à Índia que é famosinho e que eles não são muito amigos hoje em dia? É Índia, Paquistão, Bangladesh e Sri Lanka. Tudo isso aqui era uma só colônia. Tudo isso aqui era uma única colônia. Aí imagina aí o tamanho do território, a população e tal que era explorado. Dividiu-se porque os ingleses só aceitaram
a declaração de independência, conceder a independência a eles, caso. Ai, me quebrou. Brincando, chama o Bruno. Caso eles aceitassem a divisão. Ligou? Ligou não. Tá desligado. Deixa eu chamar o Bruno. Bruno, é, caso aceitassem a divisão. E a Inglaterra queria tanto essa divisão para quê? Para enfraquecer os indianos pós-independência. Voltou? Voltou? Alguém mexeu aí, a gente não vai citar nomes. Aí não vai citar nomes, que eu detesto esse negócio de cabuetagem, certo? Ele parou sozinho, sozinho, ele parou. Aí, para não ficar desagradável e tal. E a segunda estratégia é a luta armada, que aí é a guerra direta. Aí Angola, Moçambique, é, agora esqueci o nome da colônia espanhola. Não, francesa, Marrocos, Argélia. Aí é guerra. Aí é porrada, é confronto direto entre eles, certo? E no caso de Angola e Moçambique, como em outros países, eles receberam ajuda de Estados Unidos e União Soviética. Estados Unidos e União Soviética mandavam armas, mantimentos, informações, etc. Mas imaginando que pós-independência iriam ter acesso às riquezas aí desse país. Nem sempre foi assim. E, infelizmente, após as guerras contra as metrópoles, esses países mergulharam em guerras civis. Angola e Moçambique são ideal tipo, que além de ex-colônias portuguesas, conseguiram a independência em 1976 e depois entraram em guerra civil. Angola só saiu da guerra civil em 94. É recente. Se você pegar qualquer angolano com mais de 50 anos de idade, ele nasceu dentro de uma colônia portuguesa. Ele não nasceu dentro de um país livre. Então, é uma herança assim, ainda muito próxima e muito viva aí na mente deles, certo? Só para citar, não vou debater, mas depois, pelo menos não vou debater agora, mas são conceitos que acho que é importante que vocês conheçam, que é o pan-africanismo, o pan-arabismo e a importância da Conferência de Bandung em 1955. O que é que significa pan? O que é pan-arabismo? O que é pan-africanismo? A gente já é o mesmo conceito que a gente falou do pan-americanismo do Simão Bolívar. Pan é união, é unidade. E aí são os povos africanos e os povos árabes se juntando durante a luta colonial e o mais importante, pós-luta colonial. Como assim? Auxílio e troca técnica científica para a melhoria da agricultura, melhoria do saneamento básico, ajuda militar quando necessário. Mas aqui o que mais é interessante é o reconhecimento da cultura semelhante entre eles e a troca de experiências para promover o desenvolvimento político, econômico e social, sem depender das antigas metrópoles e tentando se manter independente de Estados Unidos e União Soviética. E a Conferência de Bandung é a primeira vez que essa galera se junta para debater e tentar aplicar isto aí. É uma hipervalorização, reconhecimento da sua luta e tentar ao máximo ser viver em separado das antigas metrópoles. Infelizmente, mais adiante, esse sonho acabou não sendo concretizado, porque a pobreza falou mais alto, a guerra civil falou mais alto, e eles tiveram que pedir sim ajuda às potências, principalmente a Estados Unidos e União Soviética, e o preço era muito alto, o preço era conceder riquezas naturais, liberdade comercial e tal, aí para esses países, beleza? Vamos fazer aqui a primeira e a quinta. A primeira diz assim:
Nesse poema, o líder angolano Agostinho Neto, na década de 1940, evoca o pan-africanismo com o objetivo de, aí vamos ver o poema, voz do sangue. Palpitam-me os sons do batuque e os ritmos melancólicos do blues. Ó negro esfarrapado do Harlem, ó dançarino de Chicago, ó negro servidor do Soult, o negro da África, ó negro da África, negros de todo o mundo. Eu junto ao vosso magnífico canto, a minha pobre voz, os meus humildes ritmos. Eu vos acompanho pelas emaranhadas Áfricas do nosso rumo. Eu vos sinto, negros de todo mundo. Eu vivo a nossa história, meus irmãos. Aí o Agostinho Neto. Agostinho Neto é uma figura ímpar. Ele era médico, poeta, virou líder guerrilheiro e primeiro presidente de Angola, né? História bem vibrante. Aí ele evoca o pan-africanismo com qual objetivo? Aí alternativa A, incitar a luta por políticas de ações afirmativas na América e na África. Nem havia esse debate aí de política afirmativa, como se fosse de cotas ou algo semelhante. Aqui é a luta objetiva, clara, a favor da emancipação, mas também do direito à autodeterminação dos povos e por uma sociedade mais igualitária. B. Reconhecer as desigualdades sociais entre os negros de Angola e dos Estados Unidos. Ele está querendo comparar a vida de negros angolanos e estadunidenses? Não, pelo contrário, ele até busca aí algo semelhante, né, entre eles, mas não é o objetivo do texto, né? E outra coisa, o comando fala em evocar o pan-africanismo. Aí o pan-africanismo é um movimento ligado às políticas de Estado e às trocas entre as populações negras e árabes. É, C. Descrever o quadro de pobreza após os processos de independência no continente africano. Nem tinha acontecido ainda a independência deles. É só na década de 70, como eu falei. Estão em guerra aí contra Portugal. D. Solicitar o engajamento dos negros estadunidenses na luta armada pela independência em Angola. Ele está chamando os negros americanos para pegarem armas e lutar? Não. A alternativa correta é a E. Conclamar as populações negras de diferentes países a apoiar as lutas por igualdade e independência. Aí é o conceito puro de pan-africanismo, é a união dos povos africanos no entorno de um objetivo em comum, certo? Que é a liberdade, a independência e etc. Questão de número 4. Diz assim: o cartoon publicado em 1932 ironiza as consequências sociais das constantes prisões de Mahatma Gandhi pelas autoridades britânicas na Índia, demonstrando aí qual é o objetivo do cartoon. Aí vamos entender aí o cartoon, o que é que está mostrando? O que é que está mostrando o cartoon? Eu tenho um lord inglês trancando quem? Um Gandhi dentro da cela. E o que é que eu tenho do lado de fora da cela? Essas figuras aí, dá para reconhecer? São vários outros Gandhis. Ele está dizendo que, amigo, não adianta prender, não, porque você tem uma adesão coletiva à causa. Prender Gandhi não vai impedir o movimento político emancipatório, não. Certo? Aí, a alternativa correta aí, qual é? D. A impossibilidade de deter o movimento liderado por Gandhi. E aí eu dei o exemplo da Marcha do Sal, mas vários outros movimentos vão acontecendo na Índia e eles vão percebendo, ingleses, muçulmanos, que não havia o que ser feito. Era uma questão de tempo até a emancipação. Aí por isso que os ingleses fizeram questão de incitar as diferenças. Qual foi o critério usado aqui para dividir? A religião. A Índia é hindu, Paquistão e Bangladesh
islâmicos e o Sri Lanka budista. E o pior é que, obviamente, são religiões diferentes, mas a etnia predominante é a mesma. Não havia rivalidade, mas não havia grandes disputas. A Inglaterra incitou a disputa ao ponto de você hoje ter uma tensão grande entre Índia e Paquistão pelo controle de qual território lá. Qual o território que Índia e Paquistão vivem brigando entre si para ver quem vai controlar. Índia e Paquistão brigam pelo domínio da Caxemira. Caxemira tem água, Caxemira tem terras férteis, tem petróleo e tem gás. O critério da divisão territorial foi: onde tiver mais hindu, vai ser da Índia. Onde tiver mais muçulmano, é Bangladesh ou Paquistão. E na Caxemira tinha mais muçulmano. Então a Caxemira era para ter ficado com o Paquistão. Mas a maior parte da Caxemira ficou com a Índia, porque os ingleses tinham melhor relacionamento com os caras. Aí gerou uma tensão que vem até hoje. O pior é que nesse mundo conflituoso que nós estamos vivendo, esse momento muito tenso, escalonou aí as disputas entre Índia e Paquistão nesse momento. Eles estão se estranhando mais do que o normal. E aí, de novo, reenfatizando, nesse mundo maluco que a gente vive, até a China entrou agora na briga pela disputa da Caxemira. Aí é para completar o caos local. Tá bom? Vamos fazer agora a segunda e a terceira. Tu pode, alguém pode tirar uma foto para postar no grupo, porque eu deixei meu celular lá fora carregando. Pode tirar? Pode tirar, Maria. Tirei para gente postar lá. Aí aqui, obviamente, só fechando também o raciocínio, se a habilidade é a luta pela inclusão, a busca, né, ler aqui bonitinho, identificar estratégias que promovam formas de inclusão social, aqui eu tenho duas, negociação, pacifismo e etc., e aqui a luta armada. E o que é essa inclusão social? É proclamar a independência, transformar-se em cidadão e, obviamente, governar o país e o território da forma que achar melhor, tá bom? Ah, aí a segunda questão é bem lindinha. Diz assim: as práticas culturais narradas remetem historicamente ao movimento. Aí vamos lá. A poetisa Emília Freitas subiu a um palanque, nervosa, pedindo desculpas por não possuir títulos nem conhecimentos, mas orgulhosa ofereceu a sua pena, que sem ser hábil é em compensação guiada pelo poder da vontade. Maria Tomásia pronunciava orações que levantaram os ouvintes. A escritora Francisca Clotilde arrebatava declamando seus poemas. Aquelas angélicas senhoras, heroínas da caridade, levantavam dinheiro para comprar liberdades e usavam de seu entusiasmo a fim de convencer os donos de escravos a fazerem alforrias gratuitamente. As práticas culturais narradas remetem historicamente ao movimento. Aí é fácil. Diga aí, qual é a resposta? Qual é a resposta? É o movimento abolicionista. E aí é interessante que ele descreve na questão, eu acho a questão lindinha, porque que fala de mulheres maravilhosas do Ceará, e é um texto de uma outra pessoa espetacular daqui, que é a escritora Ana Miranda. Na Miranda, a maior obra dela é Desmundo, que é sobre o processo inicial da colonização do Brasil.
enfocando esse processo colonial a partir da visão da mulher. E aí é um romance histórico e ela arrebenta de uma forma maravilhosa. Virou filme com esse livro Desmundo e ela tem outras obras igualmente lindas. É uma questão DNA cearense, que o texto é do povo, o texto é do povo online, no jornal. Todos os personagens são mulheres do movimento abolicionista cearense e a escritora também, uma maravilhosa cearense, a Ana Miranda. Aí vamos aqui só rapidamente lembrando do movimento abolicionista brasileiro e cearense. Qual era o grande objetivo, quais eram os objetivos do movimento abolicionista? Libertar os escravizados. O objetivo era a lei que acabasse com a escravidão. Mas, se não viesse a lei, aí no texto fala que elas estão em busca também de quê? De promover a alforria, né? A promoção da alforria dos escravizados. Quais eram as estratégias utilizadas? Essas mulheres aí estavam fazendo o quê? Qual o nome que se dá a esse tipo de evento aí? Subiu no palanque, vai ler poesia e tal. Como é o nome disso? O nome disso é sarau. Sarau literário. Aí a estratégia através do sarau literário era conscientizar a população livre das mazelas da escravidão. Como assim as pessoas não viam as mazelas da escravidão? A pessoa não via que a mulher negra e o homem negro sofriam violência física cotidiana. Não, não viam. Não percebiam como algo absurdo. Eles não viam que eles trabalhavam de maneira exaustiva e ficavam sem forças e eram mal alimentados. Também não viam. Os jornais abolicionistas, além do sarau aí, os jornais abolicionistas serviam exatamente para deixar notório todo esse sofrimento da população negra, todo esse sofrimento que eles viviam a partir da escravidão. Não havia a ideia de se colocar no lugar do negro, da negra, imaginar o seu sofrimento, não. E aí eles buscavam, como botei ali, a promoção da alforria por diferentes caminhos. Arrecadação de fundos, ou como se chamava desde a Roma Antiga, a manumissão, que seria o quê? A alforria pela caridade. Seria uma ação de caridade. Aqui eu compra do escravizado, seguido de alforria. Então eu faço um sarau, eu faço um evento na praça pública, no Coreto, eu chamo as pessoas às ruas, denuncio os absurdos da escravidão e tento convencer as pessoas a soltarem baseado na sua bondade. Não deu certo? Eu faço um evento beneficente, eu organizo um jantar, eu organizo alguma coisa, cobro o ingresso e as pessoas vão lá, pagam para se fazer presentes e esse dinheiro será usado para libertar
os negros e negras escravizados. Algo que era, assim, a meu ver, né? Aliás, no nosso olhar contemporâneo, absurdo, e na época era comum pessoas que eram donas de escravizados iam no jantar beneficente a favor da abolição. Pagavam, sentavam, debatiam sobre os males da escravidão e ficavam lá. E aí contribuíam para comprar a liberdade de pessoas escravizadas. Por que que eles faziam isso? Porque passou a ser bem visto socialmente quem aderia à causa abolicionista. Então, da porta para fora de casa, as pessoas olham, né, como ele está aí engajado, engajada na luta abolicionista, mas não libertava os seus escravizados. E há vários relatos que, quando questionavam, pô, tu tá aqui, tu tem 4 pessoas escravizadas em casa. O que era comum de ser falado? Só tenho 4 pessoas nos meus serviços domésticos. Hã? Dizer o quê? Eles são escravizados, mas eles não sofrem nenhum castigo, nenhum sofrimento lá em casa. É como se fossem da família. Ou família ruim, essa aí, que a pessoa tem um contrato de compra e venda, né? Se você der alforria, ele fica, né? Vamos dialogar aí, né? Se ele receber alforria, ele fica. E o Ceará, ou o cearense, que é mais perturbado do juiz ainda, você tinha gente que era a favor da escravidão, mas viu que a abolição era inevitável e se aproximava dos abolicionistas para vender os escravos. O cara pensou, eu vou perder esses escravizados. Aí, se em algum momento o Dom Pedro II assina a abolição, essas pessoas serão libertas e eu não ganho nada. Agora, se eu ficar próximo a esse povo aí bondoso, talvez eles olhem para os meus escravizados e comprem eles para dar a alforria. Eu chego e digo, eu tenho 5 escravizados, você comprar 3, eu dou alforria de 2. Eu não quero é perder o dinheiro. Isso se intensificou após a greve dos jangadeiros de 1881. Porque aí quando os jangadeiros se negaram a embarcar os escravizados, eu não tenho mais como vender no tráfico interprovincial. Então esse escravizado vai ficar comigo, ou eu vou tentar me livrar dele aqui no comércio, né? De uma crueldade e de um absurdo total. Total. A galera fazia questão de aparecer. Tem um quadro, não sei se foram já, espero que sim. Se não, só dá para ir no ano que vem, na reinauguração do Museu do Ceará. O Museu do Ceará é onde era a Assembleia Provincial, onde foi assinada a lei da abolição da escravidão na província, dia 25 de março de 1884. Tem um painel lá imenso. Do momento, é legal que o painel está na sala onde ele foi assinado, a lei, né? De quem? Dos políticos assinando e da sociedade cearense ali apoiando o momento da assinatura. Cara, tem personagem é, político social da época que está no quadro. Primeiro, alguns que pagaram ao pintor. Dizem, me bota aí, bota aí, bota. Me bota assim, olhando assim. Então, para aparecer, os caras entenderam que seria uma memória histórica importante. E segundo, tem escravista. Tem escravista lá no quadro, entendeu? Mas que ficou para a história como alguém, olha, né, todos abolicionistas e tal, nada, que nada, né? Tudo safado ali. Só tinha, obviamente, pessoal que lutava de verdade, como essas mulheres aí e tal, pela abolição. Terceira questão, essa que eu vou só fazer porque pelo texto já vai. Aí também, se você escrever detalhes, é levar uma aula. A partir da análise da autora, no encontro das temporalidades históricas, evidencia-se uma crítica à naturalização do ou da. Vamos lá. Eu fico pensando se no Enem baixasse uma portaria dizendo não pode mais usar texto da Hannah Arendt. Pronto, acabou uma boa parte da prova de humanas. 10 questões com o texto da mulher. E é do mesmo livro, ela tem vários livros sobre o tema. O pessoal pega do mesmo livro, ainda bem que não é o mesmo trecho, né? Mas do mesmo livro. Vamos lá. Essa atmosfera de loucura e irrealidade
pela aparente ausência de propósitos. É a verdadeira cortina de ferro que esconde dos olhos do mundo todas as formas de campos de concentração. Ele está falando de uma atmosfera de loucura que cria uma ausência de objetivos. Aí, vistos de fora, os campos e o que neles acontece só podem ser descritos como imagens extraterrenas, como se a vida fosse neles separada das finalidades deste mundo. Mais que o arame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal. O extermínio só é possível, e aí é o ponto central da Hannah Arendt como um todo, pelo processo de desumanização de quem está lá dentro. Porque os campos de concentração, e a gente tem isso na cultura pop, vídeo, documentário e etc., tinha algumas partes muradas, mas uma boa parte dos campos de concentração que ela está dizendo aqui. Tem as estacas, tem os arames eletrificados e tal, mas você não tem uma fortaleza muito rígida ali de proteção. E quem está dentro vive também esse momento de quase que alucinação. Se não está acontecendo, isso que não é possível, mas principalmente quem está fora aceitou a segregação daquelas pessoas, que há uma grande aceitação da segregação. Em troca, às vezes, da sua própria sobrevivência, as pessoas fingem que não percebem o que está acontecendo. Porque fora os judeus, quem mais foi levado para os campos de concentração? Ciganos, eslavos, comunistas, testemunhas de Jeová, homossexuais, deficientes físicos, vários grupos. E aí, como não sou eu vou aceitando que sejam levados. Inclusive, tem um dos textos comuns, mas lindo, lindo e profundo, que é do Bertolt Brecht, né? Teatrólogo alemão, judeu, que ele fala, não lembro exatamente o texto, mas vou parafrasear, que eu acho que a maioria já ouviu falar. Primeiro levaram fulano, não me importei que não era eu. Depois levaram cicrano, não me importei, um dia vieram me buscar. E eu não tinha a quem pedir socorro. Ele não se importou com os outros, ou não se esforçou pelos outros, e chega um momento que todo mundo é levado. E aí, o que é que a Hannah Arendt está criticando a partir desse texto? Ela está criticando o quê? Aí é fácil a questão. Aliás, média pela linguagem. Diga aí, qual a alternativa correta? A D. Ela está criticando a naturalização da segregação humana, que é o primeiro passo aí para o martírio de judeus, ciganos e os demais grupos aqui citados. Você tem aí uma mazela coletiva e profunda, certo? Pode tirar a foto de novo, Maria, por favor? Oi. Desses campos de concentração, os campos de concentração que a gente teve, né? Boa pergunta. Repetir aqui para o pessoal que está em casa. Foi perguntado se seria perigo de cair na UES uma comparação entre os campos de concentração do Ceará no período da seca, principalmente na década de 30, né? E com os campos de concentração nazistas. Seria uma questão linda, mas pelo tipo de vestibular da UES, eu acho que não. Eles já perguntaram especificamente dos dois, em separado, mas nunca fazendo essa comparação. E se o fizesse, eu acho que não seria uma questão que eles buscariam alguma dificuldade mais profunda, não. Até falando de primeira fase, né? A primeira fase da OS, ela não é, em história, não exige um, uma questão tão elaborada desse jeito, não. Na segunda fase, aí eu não duvido, né? As questões difíceis da OS são questões quando se exige um conhecimento muito específico, que aí só quem tem uma leitura muito aprofundada do tema vai acertar,
ou o tipo de dificuldade não é de história, mas as questões fruto de uma alucinação pedagógica, historiográfica, baseada no rancor humano e em algum sentimento de vingança, né? Que você olha a questão da pessoa, estava mal demais aqui. Pessoa essa aí levou um fora no dia dos namorados, né? Pior do que levar o fora, viu o parceiro ou parceira com outro, né? Aí vou elaborar uma questão. Aí não tem como, não tem outro tipo de explicação, não. É muito rancor, é muito ódio ali junto. É muito ódio junto mesmo. Quinta questão. O comando diz assim: correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a. Aí vamos ao texto. Fala-se muito nos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma Assembleia Constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades, o iluminismo. Aí volta, aí diz, correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento, o iluminismo, que tem como uma de suas bases a aí ligando o texto ao iluminismo. E, obviamente, como a gente já sabe, a habilidade, que é a questão da inclusão social. A alternativa A fala em modernização da educação escolar. Não havia na declaração e nem no princípio iluminismo, a ideia da universalização do saber e do conhecimento. Mas como ia ser feito isso, ninguém tinha nem planejado e nem pensado. B. Adoro essa alternativa. Atualização da disciplina moral cristã. Nunca nem ouvi falar nessa disciplina. Eu, como uma pessoa velha, fiz moral e cívica. Né? Moral e cívica. Ai, meu Deus. Mas tinha uma disciplina antiga que eu acho que seria útil mesmo hoje, para vocês, principalmente vestibulandos, que é o SPB. Organização Social e Política Brasileira. Era de fato, era meio chatinha, porque os professores não podiam debater muito. Não, aliás, debatiam. Mas é como funciona o Estado brasileiro. É república, é monarquia, o que é parlamento, Câmara tripartida, bipartida, era bem legal mesmo, bem interessante, ajudar você a entender funcionamento do Estado, função de poder e etc. Mas não é o caso. Tinha educação religiosa, né? Meu professor de educação religiosa era mais herege do que um demônio que andava com ele. Era cachaceiro, todo mundo sabia que ele era um bebarrão, mas aquele bebarrão bonequeiro do bairro e vinha dar aula de religião. A gente olhava e disse, não, eu lembro o nome dele, Vladimir. A gente, não, ele dava aula disso e de geografia. A gente, não, professor, não dá, não. Ele, me respeite. E ele falava frescando. Eu sou seu professor de religião. Vamos para o catecismo. E ria. Aí ele dava a matéria, que estava no livro e tal, mas ficava dissociado da realidade, né? Que é aula de religião, mas já que vai ter, que leve a sério, né? Que seja uma pessoa, no mínimo, respeitadora, né? C. Divulgação de costumes aristocráticos, jamais, já que é do iluminismo. Socialização do conhecimento científico. Pessoal, de todos os pensadores iluministas, o único que olhava para o pobre, dizia, ei, pessoal, vamos ajudar aqui, vamos, pô, a propriedade privada é uma mazela, vamos pensar aqui em dar acesso à educação a esses miseráveis. Qual era o único? Que olhava para o pobre e dizia, a gente tem que ajudar, mas também assim, não tinha um esforço pessoal dele. Era o Jean-Jacques Rousseau. É o único que critica a propriedade privada, que critica a profunda desigualdade social, os outros, vida que segue. Não tinha muita preocupação com isso, não. E o item correto é o universalização do princípio da igualdade civil. Eles acreditavam que todos, absolutamente todos, deveriam ser iguais perante a lei, para que a lei não fosse fator de distinção entre os indivíduos, tá bom?
Coloquem, por favor, na página 146. São só algumas questões, inclusive algumas da que a gente acabou de responder, como a 1, é também a questão 1 aí da apostila de exercício. Deixa eu ver aqui. Quero fazer com vocês a questão 6. A questão 6. Olha isso. Questão 5, 6. Ah, não, 5 já fez. A 6 e a 9 apenas. A 6 e a 9. Certo? Que aí fecha a habilidade por completo. A 6 diz assim: os autores do manifesto citado procuravam contrapor-se ao caráter oligárquico da sociedade brasileira. Ou seja, aqui a gente vai ler um texto que faz oposição às oligarquias brasileiras. Nesse sentido, o texto propõe uma relação necessária entre. Aí vamos ao texto. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 1932. A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites das classes, assume com uma feição mais humana a sua verdadeira função social. Então, aí, qual é a função social? Preparando-se para formar a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades, recrutadas em todos os grupos sociais a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Aí aqui você tem algo que a gente já debateu aqui quando falamos de Vargas. A educação ela tem que ser pública, ela tem que ser universal, ela tem que ser gratuita e ela tem que ser laica. Princípio básico da educação brasileira. E aí, para que serve essa educação pública, gratuita, laica e universal? Para duas coisas. Vou botar três coisas. A primeira, vou botar de novo no quadro, citar e escrevo já. Formar o cidadão, formar a mão de obra qualificada para a nascente economia industrial e formar uma elite tecnocrática para administrar o Estado. É para isso que serve esta educação. E durante a era Vargas, essa educação o Ministério da Educação vai se preocupar com a educação em todos os níveis, a básica, a técnica e a superior, certo? Aí aqui, olha, vou continuar. Ela tem por objetivo organizar e desenvolver os meios de ação durável com o fim de dirigir os desenvolvimentos natural e integral do ser humano em cada uma das suas etapas de crescimento, de acordo com uma certa concepção de mundo. Então, a educação deve auxiliar no desenvolvimento natural e integral do ser humano em todas as suas etapas de crescimento. Aí, de acordo com uma certa concepção de mundo, aí a variação será grande aí entre os governantes. Aí volta ao comando. Final. Nesse sentido, o trecho propõe uma relação necessária entre. A alternativa A foi o item de extrator mais atraente. Por quê? Porque na educação brasileira, como eu acabei de citar nesse período, eu tenho uma preocupação com o ensino técnico e a formação da mão de obra para o mercado de trabalho. Mas isto aparece no trecho. No trecho está falando em mercado de trabalho, está falando em indústria, está falando nisso? Não está. O trecho ele está falando em que? Aí volta aqui para ele, quando ele diz: formar a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades, recrutadas em todos os grupos sociais. Qual era a ideia? Independente do grupo social. Eu vou pegar as pessoas, botar todos dentro da educação básica universal. A partir desse acesso à educação, o que é que vai acontecer? Quem tem talento vai se destacar. Pode ser que seja o filho do rico que se destaque, pode.
O cara vai ser um gênio, ele é um gênio, nasceu em classe social privilegiada, mas é um gênio, então ele merece a posição de destaque que ele alcançar. Mas se é o filho de um trabalhador, de uma trabalhadora, que tem igual capacidade intelectual, ele vai andar ombro a ombro com esse filho da elite, porque a hierarquia vai ser determinada pela sua capacidade. E aí eles acreditavam, os autores aí do manifesto dos pioneiros da educação nova, que isso seria uma forma democrática de dividir a sociedade brasileira. Dito isso, qual a alternativa que você acha que é viável? A B, acesso à escola. Qual a relação necessária? Todos terem acesso à escola e ter a valorização do mérito, que foi o que eu acabei de descrever. Então, só reenfatizar que é algo que a gente já falou, mas deixar notório, né? A educação, ela tem que ser pública, ela tem que ser universal, ela tem que ser gratuita e ela tem que ser laica. É o princípio básico da educação até hoje. Até hoje. Anísio, estava tentando lembrar o nome do cara. Um dos pioneiros da educação, Anísio Teixeira, professor baiano da década de 30, um homem assim brilhante. O INEP é o prédio do INEP e toda a comissão é uma homenagem ao trabalho dele, feito no que hoje são as escolas técnicas, federais e estaduais. Mas vamos lá. A educação em todos os níveis, eu terei a educação básica, que é o que a gente estuda, a chamada educação propedêutica, a educação técnica e a educação superior. Aí, quais são os objetivos? Quais são os objetivos da educação? Primeiro objetivo, a formação do cidadão. A formação do cidadão. Lógico que quando isso surge na era Vargas, é um cidadão obediente ao Estado. Aí hoje já tem outra concepção. O outro objetivo aí é a formação da mão de obra qualificada. A mão de obra qualificada. Não somente, mas principalmente para a indústria. Aqui é a indústria e também para o comércio. E a formação de uma elite tecnocrata para a administração pública. Aí, essa elite tecnocrata, ela é formada principalmente dentro das universidades, né? Para assumir o quê? Secretariado, ministério. Aí ele não criou aquela porrada de empresa estatal? Cadê os engenheiros para assumir aí? Cadê o gestor público? Não tinha, não tinha. E aí ele foi botando na galera por experiência, mas depois vai colocar essa moçada que sai dentro de dentro da universidade pública e depois, dentro das próprias instituições, mil cursos de aperfeiçoamento. Eu vou citar o caso do Ceará. Na década de 70, que é quando a gente começa a ter uma política industrial mais robusta, todo mundo que trabalhou com isso ou saiu de dentro da UFC, ou de dentro do BNB, ou meu Deus, do Denox. Era um pessoal com altíssima qualidade técnica, que na época os próprios governadores militares, Vigílio Távora, trouxe muito dessa galera, depois o César Carlos, mesmo depois da ditadura, o Gonzaga Mota, Gonzaga Mota na transição, Gonzaga Mota, o Tasso e por aí vai, certo? É exatamente essa galera tecnocrata, certo? Tem um deputado federal, já foi estadual, vários secretariados aqui, que é o Mauro Filho, Mauro Benevides Filho, que ele já rodou todos os governos do estado do Ceará, porque ele é um dos maiores tributaristas do Brasil.
Ele pode ser, foi muito ligado ao PMDB, ao PSDB, mas participou de todos os governos do estado como secretário. Toda vez que o governo do Ceará está devendo, traz ele e ele faz um ajuste de conta e tal. Ele é um burocrata de mão cheia mesmo. Nona e última questão. Diz assim: a atuação dos trabalhadores mencionados no texto representou na capital do Império um momento de. Aí vamos lá. Os caixeiros do comércio a retalho do Rio de Janeiro estiveram entre as primeiras categorias de trabalhadores a se organizar em associações e a exigir a intervenção dos poderes públicos na mediação de suas lutas por direitos. Na década de 1880, os caixeiros participaram da arena política e ganharam as ruas com vários outros, como os republicanos e os abolicionistas. Aí volta ao texto, a atuação dos trabalhadores mencionados no texto representou na capital do Império um momento de. Essa questão causou muita dúvida aos alunos quando caiu em 22. Muitos alunos marcaram qual alternativa aí? Qual? Não, não tinha contrato laboral ainda. Porque contrato laboral é quando você tem uma mediação para contratação e tal. Muita gente marcou a D. Porque quando diz consolidação das estruturas sindicais, você já tinha sindicato no Brasil na virada do Império para a República? Tinha, mas era tudo muito embrionário. E aí, consolidação significa dizer que você tem uma organização robusta dessas instituições funcionando a pleno vapor. Por isso que era eliminada. A alternativa correta é a E, contestação dos princípios monárquicos. E aí foi uma questão, eu estou dizendo isto, mas considerei mal elaborada. Porque quando ele diz no comando, ó, na atuação dos trabalhadores mencionados na capital do Império, representou na capital do Império um momento de. Só no final do texto que ele fala de republicanos e abolicionistas. É uma linha, com duas palavras. O texto inteiro é ele falando de fato do conflito entre os caixeiros. O que é um caixeiro, pessoal? O que é um caixeiro de comércio? Essa profissão ainda existe hoje com um nome mais chique: representante comercial. É a pessoa que sai de cidade em cidade, estado em estado, vendendo ali a sua mercadoria, certo? Mas, de fato, no período citado, é um momento de tensão política, há um enfraquecimento ali pontual da monarquia brasileira e novos atores sociais como estes aí estão surgindo, certo? Mas reitero que é uma, como é que se diz? É uma questão mal elaborada. E aí vou finalizar exatamente ligando esse momento da política do Brasil imperial, da crise, a crise do império, vinculando de maneira objetiva a habilidade. Que a habilidade fala da estratégia de promoção de formas de inclusão social. Quais eram os grupos sociais marginalizados? Aí presta atenção no termo que eu vou botar. Politicamente pelo Estado imperial. Quais eram os grupos sociais que vieram se fortalecendo e o imperador nem ligou para os caras? Pessoal, tem um pessoal forte. Qual é esse pessoal forte? Cafeicultores paulistas. Tem um pessoal que se sentia muito importante. Oficiais militares.
tinha um outro grupo social tradicional, mas sem participação na política brasileira, que eram quem? Os grandes comerciantes. E eu tenho grupos populares, que são os trabalhadores, que estão aí no texto, trabalhadores livres, que não têm participação política, e os negros em todas as suas condições jurídicas possíveis, que são quais? Escravos, livres e libertos. E aí eu vou destacar esses dois aqui, porque a quantidade de alforria que vinha acontecendo era grande, grande. Você tem uma outra questão do Enem, que inclusive cita isso no texto, que o número não era mais possível, parafrasear o texto, dizer, não era mais possível olhar para um negro na capital do império e dizer com certeza se ele era escravo ou era livre, dado o grande número de alforria. E quem é esse negro na sociedade? Ele pode votar? Ele pode assumir cargo público? Ele pode ser oficial militar? Havia um vazio da lei. Quem era próximo ao imperador e ele via no indivíduo uma capacidade acima da média, assumia cargo. Vou dar o exemplo do André Rebouças. Negro, engenheiro, brilhante, militar de carreira, tenente do Exército, engenheiro, se formou no que futuramente vai ser o IME, Instituto Militar de Engenharia, projetou várias avenidas, o túnel Rebouças no Rio de Janeiro é a ideia dele, foi o primeiro cara a ter a coragem de implodir o morro para fazer uma estrada passando por dentro. Aí esse cara tem acesso, mas por conta da sua proximidade com o imperador. Os outros não têm, porque havia um vazio de lei. Então, esses grupos sociais marginalizados. O professor Cafeitor Paulista é marginalizado? É. Sabe qual a prova que marginalizado politicamente? Qual a prova que ele é marginalizado politicamente? Os paulistas fundaram o PRP, Fundação do Partido Republicano Paulista, em 1873. Pessoal, isso aqui é um grito de insatisfação muito alto. Eu não estou só fundando um partido para disputar a eleição. Eu estou fundando um partido cujo objetivo é derrubar o sistema político em vigor, que é a monarquia, e quero fundar uma república. E o Dom Pedro II nem ligou para eles mesmo. Beleza, Deus te abençoe. Seguiu a vida dele e não percebeu o crescimento da influência política deles, que darão o golpe lá em 1889. Qual é o exemplo que a gente pode dar para mostrar que esses oficiais militares eram marginalizados politicamente? É a questão militar no final do Império, no fim do Império. Os militares pós-Guerra do Paraguai chegaram para Dom Pedro e perguntaram qual era a sua posição dentro do Estado brasileiro. E o Dom Pedro II responde como? Fora. Não, mas nós lutamos na guerra e vencemos. Parabéns por ter feito a sua obrigação. Você é um militar, foi à guerra, me pediu não sei quantas armas, me pediu não sei quanto isso, tudo foi entregue e vocês venceram. É isso, amigo. Não, o tenentismo é na primeira república. Certo é que é pós-guerra do Paraguai. Eles queriam participação no Estado e não vão ter. Os grandes comerciantes, aí se assemelham aos cafeicultores paulistas, por não terem representação significativa. Não tem um senador, não tem um presidente de província, não tem ali ninguém participando. Como do Estado? Como esses grupos eram profundamente marginalizados, vai abrir espaço exatamente para quê? A tal das estratégias para o golpe republicano. Quem é que participa do golpe republicano? Cafeicultores paulistas, os militares
positivistas. Aí os cafeicultores paulistas, eles eram, na sua maioria, liberais. E as camadas médias, que não estavam aí entre os marginalizados, as camadas médias que eram adeptas do jacobinismo, certo? Então, a marginalização deles de não participar do Estado nem do governo fez com que eles se articulassem, dessem o golpe republicano para que tivesse inclusão na política e assumissem a direção do Brasil, ok? Era uma corrente política que defendia a mínima preocupação com a condição da classe trabalhadora e também a participação efetiva da classe média na política. Ele não quer o pobre na política, mas o trabalhador tem que ganhar o suficiente para suprir duas coisas: moradia e alimentação. O cara tem que ter, é o básico, né? Quando recebe o salário, pagar uma casa e pagar a alimentação. Ok? Beleza? Beijos e abraços. Vamos a casa. Beijos e abraços para quem está em casa. Tchau.